E aí eu simplesmente... eu mandei uma cesta básica e um bilhetinho pra casa desse moço. E eu pensei, cara, será se é ele mesmo? Só que aí até o moço do mercantil confirmou que realmente era ele. E tipo assim, gente, a gente tava muito perto. Tipo assim, é uma cidade muito grande, mas a gente tava muito perto. E tipo, a gente não tinha conversado. Eu não tinha dito onde eu ia ficar, obviamente, eu não sou burra. E ele também não tinha comentado, e eu também não tinha perguntado onde é que ele morava, gente. Era tipo, virando a esquina. Na primeira esquina, a casa dele já era a rua da casa dele, né? E eu pensei, cara, eu não acredito que eu vou fazer isso. Aí eu até fiquei pensando, né, essa vai ser a minha pior vigarice. E eu fiz isso, gente. Eu mandei a cesta básica pra ele com um recadinho. E aí, o moço lá do mercantil, do mercado, né? Ele tinha um rapaz que ia deixar. E eu lembro do rapaz rachando o bico com a situação toda, né? Porque ele falou pra ele assim, ó, fulano vai receber uma cesta básica lá, tu tem que ir deixar lá, viu? Tipo, no tempo que a gente tava lá, o moço foi lá deixar, né? E aí, o moço voltou, porque era tão perto que deu tempo da gente não ter terminado ainda de fazer as compras, porque eu tava ajudando essa pessoa com as compras, né? E aí, deu tempo do moço voltar e ele rindo muito, porque ele disse que ficou ainda decepcionado porque não encontrou o rapaz. Ele encontrou, na verdade, o rapaz estava em casa, mas ele não conseguiu entregar pra ele entregou pro pai dele. E aí eu pensei, gente, que vergonha, o pai dele recebendo. E aí eu fiquei, gente, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Tipo assim, ele saberia quem eu era, mas o pai dele não ia saber, né? E aí, existia um grande plot. Eu sei o que aconteceu quando ele recebeu a cesta, porque do grupo tinham alguns dos meninos do grupo, né? Como ele não tinha jogado na noite anterior, e aí ele convidou o pessoal em outro grupo, porque eu não vi nada no grupo, né? Que a gente tava. Talvez foi em outro grupo, ou privado, não sei. E aí eles tinham, tipo, 2, 3, eu não lembro ao certo. E eles estavam lá. E aí, eu lembro deles falando no grupo, porque depois de tudo, né, eu já tinha ido pra casa, eu já tava na minha casa mesmo, de fato, na minha cidade. E aí eles mandando, tipo assim, tinha áudio de 5, tinha outro áudio de 6, tipo assim, tinha áudios enormes e tinha foto e tinha vídeo, gente, o que é que tá acontecendo? E eu vi a cara dele, né, sim, vale, gente, o que é que tá acontecendo? E aí eu fui ver, né, e aí, gente, o que é o plot, né, os meninos estavam lá, eles registraram tudo, e aí, o pai dele performou, ele pegou o bilhete, ele não entregou o bilhete, ele leu. E aí eu não lembro, eu não lembro ao certo como era o bilhete, né? Eu lembro que os meninos falaram que o pai dele chegou segurando a cesta aqui no braço. E falando, fulano, você recebeu uma entrega. E eu vou aqui ler o bilhete aqui, todo mundo tem que ouvir. E eu fiquei, gente, eu não acredito. E aí teve, só que obviamente eu não tenho mais a gravação, mas um dos meninos conseguiu registrar, né, assim, meio distante, o pai dele lendo, né? E aí o pai dele leu o bilhete na frente de todos. E aí, tipo assim, eu lembro que no bilhete eu tinha colocado, olha, estou lhe mandando este pequeno presente para que você não precise mais estar se humilhando. Aqui eu quero que você receba, que lhe ajude, porque você vai sair com uma mulher, você não precisa estar escondendo que não pode pagar alguma coisa. Então aqui é pra lhe ajudar. Tipo assim, eu mandei na zoação, né? Eu sinto que eu fui escrota. Acho que um pouco. Eu não sei se eu fui. Ai, gente, mas sei lá. Olha, na hora foi muito engraçado, tipo, todo mundo aí, mas depois eu fiquei mal. Mas, no final, eu ri muito, mas eu ainda sinto vergonha. E, tipo assim, a gente nunca mais jogou da mesma forma. A gente, basicamente, se a gente fosse jogar junto e tivesse algum dos meninos que presenciou, nossa, era terrível, a partida era terrível. Aí, tipo assim, no final, depois as coisas foram se desgastando, né? E a gente perdeu contato. Gente, mas esse foi o pior date que eu tive na minha vida. Mas é tipo assim, foi o pior date, mas ao mesmo tempo foi o melhor pós. Acho que eu poderia ser assim. Realmente eu acho que ele ficou bem traumatizado. Mas era a Cleana do Velho Testamento, né? Então eu não vou falar nada. A Cleana do Velho Testamento era bem polêmica, bem apocalíptica. E, por favor, gente, se vocês forem sair com alguém, combinem as coisas, não fica com vergonha. Por favor, é muito chato. Porque eu não tinha problema, sabe, de pagar a conta. Eu, de boa, pagaria a conta, né, e tal. Mas ele não conversou. E aí depois, eu lembro ainda, eu lembro que um dos meninos veio comentar comigo, né? Tipo, a gente já tava meio afastado, não jogava mais junto. E os meus horários também estavam meio assim, né? E aí teve um dos meninos que comentou, né, que ele falou que ele ficou bem triste. E aí eu fiquei mal. Que ele falou que ele ficou triste porque era, tipo, parece que era final do mês. Ou era começo, e aí, tipo, tinha recebido, tinha pagado tudo, uma coisa assim. E aí ele tava quase sem dinheiro. Era uma coisa desse tipo, sabe? Mas, tipo assim, gente, não dá, vocês têm que conversar, tinha que conversar. E eu perguntei, eu dialoguei, eu falei assim, olha, se quiser que eu pague, que eu divida. E eu falei ainda, se você quiser que eu pague e tal. Porque eu não tinha intenção de ter nada com ele, entendeu? Tipo, não tinha problema. Só, gente, que foi muito ruim. Aí eu fiquei me sentindo culpada, porque eu tava comendo uma coisa que eu queria comer. E aí depois eu fiquei com raiva, porque ele não falou nada.
E aí depois eu fiquei com raiva de novo, porque ele ficou comentando e falando as coisas do dinheiro. E aí eu fiquei com raiva de novo, paguei tudo. E aí depois foi meio que uma vingança, não sei. Eu não queria dizer vingança. Não é vingança, né, gente? Eu acho que eu só fui fazer uma zoação mesmo. E aí mandei a cesta básica, gente, mas... graças a Deus que nunca mais aconteceu nada parecido. Nada, porque... foi muito estranho, foi muito chato. Acho que essa foi a primeira e última vez que eu estive nessa situação, sabe? E é isso. A Cleiana do Velho Testamento ficou pra trás. E a gente tá na good vibes agora.